Olá pessoal, meu nome é Ademir Pelizari Júnior, sou cirurgião plástico, eu sou especialista em mama e lipo, mas hoje eu vou falar de uma cirurgia que cada vez vem aumentando a procura, que é a ninfoplastia. Para quem não sabe, ninfoplastia é a mesma coisa que cirurgia íntima. Então é aquela cirurgia que na maioria das vezes a gente vai tratar os pequenos lábios, né? Então na região íntima da mulher tem os grandes lábios e os pequenos lábios. Então a gente vai fazer o quê? Geralmente a mulher tem uma assimetria desses pequenos lábios, né? Geralmente um lado é maior que o outro, o esquerdo é maior que o direito. Então a gente como cirurgião, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar essa mulher? A gente vai fazer então uma simetrização desses pequenos lábios, certo? A gente pode usar também a gordura, fazer a lipoenxertia nos grandes lábios, porque algumas mulheres também com envelhecimento acabam emagrecendo essa região, então acaba ficando muito magrinha, às vezes ela sente dor, ela sente que está um pouquinho enrugado, que está um pouquinho murcho ali, então a gente pode fazer a lipoenxertia na região também dos grandes lábios para preencher, tá, a região íntima e, de certa maneira, rejuvenescer. Então, a ninfoplastia ou cirurgia íntima, como é que a gente faz? Então, a gente faz um corte. Hoje é possível fazer corte com pontos internos, dá para fazer cirurgia até mesmo com laser, tá? Eu gosto mais da maneira tradicional, que é o corte. Por quê? Porque eu consigo medir, tá? E eu consigo transferir de um lado para o outro de uma maneira mais uniforme, tá? Então, a grande maioria das pacientes, que elas, às vezes elas podem queixar, além das queixas estéticas, pode ter dor para fazer relação, ela pode sentir o desconforto, porque às vezes tem alguns casos que é muito grande os pequenos lábios, ele acaba até comprimindo ou aparecendo pela roupa íntima, né, a calcinha. Então a cirurgia, qual que é o objetivo dela? Então é desenvolver, né, trazer uma certa harmonia para essa região, tá? E a região dos pequenos lábios, ela compreende também a parte de cima, que é o clitóris. Então, alguns casos que a paciente pode ter hipertrofia de clitóris, o excesso da pele que está em cima do clitóris também, né, que a gente chama de capuz clitoriano. Então, essa cirurgia também compreende fazer, em alguns casos, a redução do capuz clitoriano. Mas é mais comum mesmo, é somente a cirurgia dos pequenos lábios. Então, a gente faz como? A gente faz uma anestesia, geralmente raquianestesia, tá? Ou anestesia geral. O que acontece hoje na minha prática? A maioria, 98% dos casos, vem combinado com uma outra cirurgia. Por exemplo, amanhã eu vou operar uma R24R, que é uma prótese de recuperação rápida. A gente vai associar com uma cirurgia íntima, com a ninfoplastia. Então é difícil, às vezes, fazer somente a cirurgia isolada. Elas vêm procurando uma outra cirurgia e aí comentam durante a consulta ou comentam com a nossa equipe de enfermagem que tem esse desconforto e a gente acaba, então, sugerindo fazer a ninfoplastia. Então, a cirurgia, nesse caso, por exemplo, vai ser uma anestesia venosa total. A gente vai fazer uma anestesia geral para fazer por causa da mama, aí já aproveita, então faz a mama, desce e faz a cirurgia íntima. E como que ela é feita? Então, a gente vai fazer uma incisão naquele excesso que tem para deixar ele mais uniforme, aí você faz um lado, transfere e faz o outro lado. Os pontos é muito tranquilo, então não existe tirar pontos. Nessa cirurgia a gente faz um tipo de ponto que eles vão com o tempo serem absorvidos e vão cair sozinho. Então não precisa retornar ao consultório, às vezes para o cirurgião e se expor, tudo não. Geralmente os pontos caem em casa e você não precisa nem remover nada. Vai passar apenas um sprayzinho, às vezes uma pomadinha na região e aí dá tempo ao tempo. É uma cirurgia que ela isolada ou mesmo combinada, a recuperação é rápida. De 5 a 7 dias, eu já libero a paciente para voltar ao trabalho, certo? Então, esse trabalho, óbvio, sem esforço físico, mas um trabalho de 5 a 7 dias já pode voltar a fazer as atividades, principalmente a rotina de trabalho. A academia, eu gosto de ser um pouquinho mais de cuidado, porque como, por exemplo, é aqui essa região e o ato de se fazer exercício pode raspar, gerar uma certa fricção, eu gosto de esperar de 21 a 30 dias para retornar à academia. E a corrida, que é um pouquinho mais, nesse caso, um pouquinho mais perigoso por causa desse ato de fricção. Então, a corrida a gente analisa caso a caso, depende do quanto também a paciente corre, tá? Mas geralmente com 30 a 45 dias corrida e musculação com 21 a 30 dias, né? Porque a musculação é mais tranquila. Se for musculação para membro superior, braços,
deltoide, pode ser até um pouquinho antes, não tem problema, né? Mas então, de maneira geral, então a cirurgia, a recuperação é rápida, o resultado é muito bom, tá? O resultado é muito bom, porque é imediato, né? É uma cirurgia que eu sempre faço a fotografia para mostrar para elas como é antes e o pós-imediato, né? Então você vê que no pós-imediato sim, fica um pouquinho roxo, mas depois aí já em torno de 15, 21 dias já some e melhora bem, né? Então é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer porque para o cirurgião plástico que a gente trabalha com simetria, a gente tem um ponto mais cuidadoso, a gente usa os materiais, as pinças mais delicadas, ou seja, tem um instrumental que é específico já para fazer, por exemplo, a areola de mama, para fazer cirurgias mais delicadas, a gente acaba que para a ninfoplastia isso também se torna compreende e a cirurgia se torna muito mais refinada, muito mais delicada. Por isso que eu gosto muito quando o cirurgião plástico faz esse tipo de cirurgia, né? Então, na nossa prática, a maioria dos casos, ela realmente é combinada com outras cirurgias, tá? Geralmente, a mais comum é mama e cirurgia de lipo, é as combinações mais comuns que a gente faz a ninfoplastia. É uma cirurgia que demora em torno de 40 minutos a 1 hora, no máximo, tá? E pode também ser associado com a lipoenxertia dos grandes lábios para rejuvenescimento da região. Então, essa cirurgia, recuperação, resumindo, então, cirurgia dura 1 hora, anestesia depende, ou é uma hack ou anestesia geral, a recuperação em torno de 7 dias, exercício em torno de 21 dias, e assim, eu falo que é uma cirurgia que é muito amiga tanto do profissional cirurgião quanto da paciente, porque ela não tem muita intercorrência. É uma cirurgia que, como a gente manipula ela, é uma região que é favorável à cicatrização, a gente não tem muitas intercorrências, né? Diferente, por exemplo, de uma cirurgia mais complexa, como uma mastopexia secundária, como uma troca de prótese, que é uma cirurgia mais melindrosa. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, me acompanhe também no meu Instagram, eu vou deixar o @ aqui, e se inscreva aqui no meu canal e deixe um like.